Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Carlos Semedo, professor de Matemática nono ano. Hoje, o sumário Teorema de Pitágoras. Vamos ver o conceito de Teorema de Pitágoras, trio pitagórico e aplicação de Teorema de Pitágoras. Só para lembrar que este conteúdo é um conteúdo de terceiro trimestre do oitavo ano. Teorema de Pitágoras. Lados, hipotenusa e catetos. A hipotenusa é o maior lado do triângulo, que fica oposto ao ângulo maior, ângulo reto. Os demais lados do triângulo são chamados de catetos. Temos aqui a hipotenusa, é o lado com maior comprimento e fica oposto ao ângulo reto, o ângulo cuja amplitude é 90 graus. E os demais lados chamam-se catetos. Teorema de Pitágoras. Vamos ver a definição 1. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, temos aqui C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Definição de Teorema de Pitágoras. Trio pitagórico. Definição 2. Três números inteiros positivos, Z+, ou seja, naturais N, que representam as medidas da mesma unidade dos três lados de um triângulo retângulo. É denominado de trio pitagórico ou tripla pitagórica. Agora vamos ver a aplicação de Teorema de Pitágoras. Aplicação 1. Dado o triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo, na figura seguinte calcula o comprimento da hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Nesse caso, está representado por x. Pelo Teorema de Pitágoras, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Assim tem x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9 dá 25. Isso tudo implica dizer que x é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então, x é igual a 5 centímetros. Vamos ver a aplicação 2. Considerando o triângulo abaixo, sabendo que o ângulo alfa é reto. Temos aqui ângulo alfa. Calcula o valor de B. Mas quem é B? Neste caso, vamos ver. Hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Quer dizer que B é um dos catetos. Foi pedido para calcular B. Pela definição, a partir da definição de Teorema de Pitágoras. Sabendo que se trata de um triângulo retângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Assim tem 10 ao quadrado, 10 a nossa hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100, igual a b ao quadrado mais 8 ao quadrado. Já sabem que dá 64. O que é que vamos fazer? Ora, 64 encontra-se no segundo membro. Passa para o primeiro membro. Atenção, quando passa do membro para o outro membro, muda de sinal. O sinal mais passa para menos. Daí fica 100 menos 64 é igual a b ao quadrado. 100 menos 64 dá
36. Implica dizer que B é igual a raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é igual a 6 centímetros. Vamos ver a aplicação 3. Verifica que 5, 12, 13 é trio pitagórico. Atenção! Qual é a definição de trio pitagórico? Vocês lembram? 3 números. Verificar se os números 5, 12, 13 satisfazem a condição de teorema de Pitágoras. Qual é a condição de teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Qual é cateto aqui? Vimos que hipotenusa é o lado com maior comprimento. Qual é o lado aqui que tem maior comprimento? Ora, é 13. 13 é maior do que 5, é maior do que 12. Então, 13 é a nossa hipotenusa. Verifica se os números 5, 12, 13 satisfazem a condição de teorema de Pitágoras. Isto, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O comprimento maior é a hipotenusa. Então, aqui o comprimento maior é 13. Assim temos hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Não canso em repetir isso. Então, 3 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 13 vezes 13, dá 169. Igual 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Bem, 144 mais 25 é igual a 169. E 169 é igual a 169. Proposição verdadeira. Logo, 5, 12, 13 é um trio pitagórico. Mas por quê? Porque verifica a condição de teorema de Pitágoras. Temos aqui um exercício. Vamos resolver este exercício aqui. Uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada numa parede, sabendo que a base da escada está a 6 metros da distância de parede. Foi pedido para determinar a altura que a escada alcança na parede. Vou dar 2 minutinhos para resolver e eu volto aqui para fazer a correção, ok? Terminando os 2 minutinhos, agora vamos retomar a nossa aula. Uma escada, temos aqui a pergunta, uma escada de 10 metros de comprimento
está apoiada numa parede, sabendo que a base da escada está a 6 metros de distância de parede. Determina a altura que a escada alcança na parede. O que é que vocês fizeram? Neste caso, é importante fazer a ilustração, o desenho, para ver os catetos, a hipotenusa, e só depois resolveram, ok? Certo? Bem, eu já resolvi, aliás, vocês já resolveram, vamos fazer juntamente no quadro, ok? Temos aqui a nossa escada, certo? De 10 metros. A escada está apoiada no parede. Temos aqui parede. A base é de 6 metros. Qual é a hipotenusa? Quais são os catetos? Foi pedido para determinar a altura de parede. Hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Onde está o ângulo reto? Está aqui. O lado oposto ao ângulo reto é 10 metros. Então, hipotenusa é 10. Pela definição, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Pela definição do teorema de Pitágoras. Repito. Fizemos a ilustração. O desenho do questionamento. Temos aqui parede, temos aqui a escada, temos aqui a base. Foi pedido para determinar a altura de parede. Hipotenusa 10. Mas por quê? É o lado que fica oposto ao ângulo reto. E os outros lados chamam-se catetos. Pela definição de teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Assim temos 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, dá 100. X ao quadrado, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, dá 36. E agora, o que é que vamos fazer? Passa 36 para o primeiro membro. Ao passar do membro para o outro membro, muda do sinal. 36 tem sinal mais, passa para o primeiro membro, fica sinal menos. Cem menos 36 dá 64. X é igual a raiz quadrada de 64. No ano transato vimos que o quadrado passa para a raiz. No ano passado vimos, no ano transato. Implica dizer que x é igual a 8 metros. Então, logo, x é igual a 8 metros. Então, acabamos de resolver o problema proposto. Agora temos aqui um desafio para casa. Considera x, y na figura a seguir. Determina o valor de x vezes y. O que é que vocês... Vou dar uma dica. Ora, vocês têm o triângulo BAC. Vocês têm dois lados conhecidos. Utilizando a definição de teorema de Pitágoras, vocês vão encontrar o valor de y. Certo? Encontrando o valor de y, encontrar o valor de y,
no triângulo B, C e B e D, também vocês ficam com dois lados conhecidos. Aplicando teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, vocês vão encontrar o valor de x. Ora, encontrando o valor de x, encontrando o valor de y, é só fazer a multiplicação. Essa dica aqui é muito importante, ok? Hoje vimos estudo de teorema de Pitágoras. Vimos que a hipotenusa é o lado de maior comprimento e também é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Vimos que os outros lados chamam-se catetos. Também vimos teorema de Pitágoras num triângulo retângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Também vimos trio pitagórico. 3 números inteiros positivos que verificam a condição de teorema de Pitágoras. E para terminar, vimos a aplicação de teorema de Pitágoras. Essa foi a nossa terceira aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Não se esqueçam das recomendações dos agentes sanitários: lavar as mãos com água e sabão, usar as máscaras e evitar a aglomeração das pessoas.